Olá, pessoal! Hoje eu vou resolver junto com vocês a nossa primeira prova da disciplina de genética de populações e a gente vai começar pela primeira questão. Nessa questão, o título dizia: assinale todas as alternativas verdadeiras. Então, eu vou passar letra por letra, porque a correção também foi feita letra por letra, né? Então, cada letra, se ela fosse verdadeira e você marcasse, você ganharia meio ponto. Se ela fosse falsa e você não marcasse, você também ganharia meio ponto. Então, a letra A dizia: a genética de populações é uma área puramente teórica, cuja aplicação é a definição de populações ideais para cada espécie, como elas seriam se em um ambiente perfeitamente equilibrado em termos de disponibilidade de recursos ecológicos. E essa questão está errada, na verdade, por uma série de motivos. A primeira é que a genética de populações não é uma área puramente teórica, ela também é uma área prática e aplicada, e a definição de populações não é a definição de populações ideais, né? A gente sabe que não tem população que seja ideal, e então isso não existe, né? Não existe uma população ideal para cada espécie. A genética de populações também não procura definir uma população ideal, e muito menos que essa população ideal seria em um ambiente perfeitamente equilibrado, tá? A gente não, dentro da genética de populações, né, para cada ambiente diferente, poderia ter, né, uma população adaptada para aquele ambiente, então não existe também um ambiente perfeitamente equilibrado, né? Então não tem, e isso também não tem nada a ver com o que a gente busca com a genética de populações, né? Então a gente esse equilíbrio aqui do ambiente, né, não está dentro da definição de populações ou dentro da genética de populações, né? E um ambiente perfeitamente equilibrado em termos de disponibilidade de recursos ecológicos também é um monte de junção de palavras que não tem nenhum sentido, na verdade, tá? Então, esse item está totalmente errado. Passando aqui para o item B, o item B diz: SNPs são polimorfismos genéticos caracterizados pela alteração de uma única base em uma sequência de DNA, podendo ser uma sequência codificadora de proteínas ou não. Essa letra está correta, é verdadeira, né? SNPs são polimorfismos genéticos, né? Então, eles são polimorfismos de nucleotídeo único, né? Ou single nucleotide polymorphisms. Eles são polimorfismos genéticos que são caracterizados pela alteração de uma única base, né? Um único nucleotídeo em uma sequência de DNA, toda verdadeira. E eles podem, sim, ser alterações em sequências codificadoras de proteína, em sequências gênicas codificadoras de proteína, ou em qualquer outra sequência, né? Então, dentro de genes, fora de genes, né? Em qualquer região do DNA. Então, essa alternativa está completamente verdadeira. Vamos, então, para a letra C. Nós chamamos em DEL um polimorfismo genético que é muito raro em uma população. Um SNP que é inserido ou deletado do genoma em menos de 1% dos indivíduos. Essa questão também está errada, ela é falsa. Primeiro porque indel, né, é um polimorfismo de inserção-deleção, né, e ele não está relacionado a uma questão de ser raro ou ser frequente, né, por ser um indel. Ele só muda, né, de um SNP para um indel, o que muda é o tipo de polimorfismo, né? O SNP, ele é uma alteração de uma base, então é uma troca, né, de uma base, e o indel, no caso, é uma base, né, uma inserção ou deleção, né? Então, uma sequência de DNA que é inserida ou deletada em uma sequência de DNA. Então, ele é um polimorfismo genético, né? E como todo polimorfismo genético, ele tem que ter alelos comuns em uma população. Então, essa definição de que é muito raro em uma população, né? Isso não existe, não é compatível, nem com relação aos seus alelos, nem com relação à ocorrência dele, né?
desse tipo de polimorfismo. E quando a gente fala um SNP inserido ou deletado, isso também é uma informação, é uma formação de uma frase errada, na verdade, porque SNP é um outro tipo de polimorfismo, né? Então aqui a gente está fazendo toda uma confusão que os SNPs seriam inseridos ou deletados. Não, o polimorfismo não é inserido ou deletado. O que é inserido ou deletado é uma certa sequência de DNA, no caso do indel, né? Então, que não tem nada a ver com o SNP aqui no caso. E a gente diz daí um SNP inserido ou deletado no genoma em menos de 1% dos indivíduos. Não tem nada a ver com essa sequência de DNA, no caso, ser presente em menos de 1% dos indivíduos, porque isso não caracterizaria um polimorfismo, né? Seria uma mutação rara em uma população. Então, a gente tem várias informações que estão unidas aqui, vários termos unidos, sem ter um sentido claro para essa frase, tá? Então, ela é falsa. Então, vamos para a letra D, a gente está falando microsatélites são um tipo de polimorfismo genético onde uma sequência curta de DNA se repete várias vezes em tandem. Nesse caso, os alelos são diferentes números de repetições. Podem apresentar um grande número de alelos. A letra D é verdadeira, tá? Toda essa informação está correta. Microsatélites são um tipo de polimorfismo genético, onde a gente tem uma curta sequência de DNA, né, que varia ali entre 2 a 6 nucleotídeos, se repetindo várias vezes, né? Pode se repetir algumas vezes, dezenas de vezes, em tandem, né? Ou seja, uma após a outra, né, da mesma orientação na sequência de DNA. E os alelos, eles diferem pelo número de repetições, né? Então, essa sequência se repetindo 6 vezes, por exemplo, seria um alelo, 7 vezes seria um outro alelo. E a gente pode ter um grande número de alelos, sim, a gente pode ter mais de 20 alelos que significam repetições, números diferentes de repetições dessa mesma sequência. Então, essa letra D está correta também, a letra D é verdadeira, assim como a letra B. Então, nós temos aqui letras B e D são as respostas verdadeiras. A letra A e C são falsas. Então, vamos passar para o número 2, a questão 2, que dizia complete as lacunas com os termos adequados, tá? Então, essa frase aqui é uma frase que eu repeti várias vezes, né? E a gente passou por cada uma das informações que essa frase trazia. Então, o correto aqui na primeira lacuna é polimorfismo, tá? Então, a frase é a seguinte: polimorfismo genético é a presença de variação genética comum em uma população, definida como a presença de pelo menos 2 alelos em uma dada população para um gene ou loco, sendo que nenhum desses alelos ultrapasse a frequência de 99% na população. Então, as lacunas eram polimorfismo, 2 e 99, tá? Então, para a gente voltar, né, na definição aqui, a presença de variação genética comum em uma população é um polimorfismo, né? Isso que a gente chama de polimorfismo. E essa variação genética comum, ela é definida, né? A existência de variação genética comum, a gente tem que ter pelo menos 2 alelos em uma população, né? Então, no mínimo 2 versões para que exista a variação. Isso pode ser em um gene ou um loco, né? Que seria qualquer região do genoma. E sendo que nenhum desses alelos seja mais frequente, né? Ultrapassa a frequência de 99%, que é um limite arbitrário, né? Mas é um limite que a gente tem, para que os 2 alelos sejam minimamente comuns, né? Então, o limite aqui é de 99%, tá? Então, essa era a questão 2, bem tranquila, né? A gente repetiu várias vezes essa definição. E aí, vamos para a questão 3. Essa questão 3, né, que era a maior parte da prova, porque a partir daqui que a gente fez todos os cálculos, as interpretações. E aqui a gente tem
um enunciado um pouquinho mais longo, porque a gente tem toda uma situação, né, para a qual a gente está fazendo aqui. Então, vou ler o enunciado. A espécie puma concolor, conhecida como puma ou onça parda, é um felino nativo das Américas. As principais ameaças atuais para a espécie são a supressão e fragmentação de habitat devido à expansão agropecuária e à mineração, além da exploração de madeira para carvão. Para avaliar a diversidade genética de uma população de pumas do Pantanal, foi utilizado o microarranjo de genotipagem PumaPlex, com 25 SNPs. Os dados foram depositados no Puma Genetic Database e os resultados de um dos SNPs são descritos na tabela abaixo. Então, só por curiosidade, né, é uma situação aqui adaptada de uma situação real, né, essa espécie, né, Puma concolor, é uma espécie bastante estudada, ela tem realmente um microarranjo de genotipagem que é chamado PumaPlex, que tem 25 SNPs selecionados para essa espécie, né, que também agora já tem uma atualização desse PumaPlex com um número maior de SNPs. E realmente essas ameaças da espécie são reais, são verdadeiras, e esse banco de dados Puma Genetic Database realmente ele existe, ele está disponível online, tá, para consulta pública, tá? E então a gente tem aqui um exemplo, tá? Esses números aqui não são verdadeiros, né? Na verdade são o genótipo em si, né? Mas a gente tem aqui uma situação que representa a situação real, onde tem uma tabela com 3 genótipos diferentes para um mesmo SNP, né? Esse SNP que a gente está dizendo no enunciado, os dados de um dos SNPs está descrito aqui. Então, o genótipo GG, foram encontrados 30 indivíduos, né, dessa população, 30 animais com esse genótipo GG, 65 animais heterozigotos com genótipo GA e 15 animais homozigotos com genótipo AA. Então, essa era a nossa situação. E a letra A pedia para calcular as frequências genotípicas do SNP nessa população. Então, para a gente calcular as frequências genotípicas, né, a gente vai colocar, então, os 3 genótipos aqui, tá? Então, vou colocar aqui os genótipos, que são o GG, o GA e o AA. E aqui a gente coloca o número, né, de indivíduos com cada genótipo que foi dado, tá? Só tô colocando aqui a mesma tabela novamente. E aqui o que a gente vai fazer? Primeiro vamos fazer a soma, né, desses 3 genótipos para a gente ter o total de indivíduos da população. Então, aqui o número total de indivíduos nosso é 110, esse é o nosso N, né? Para a gente fazer as frequências, né, as frequências genotípicas, basta então a gente dividir o número de indivíduos com cada genótipo pelo número total de indivíduos da população, né? Então, novamente, o número de indivíduos com cada genótipo dividido pelo total da população. Novamente, tá? Então, aqui temos as 3 frequências em decimal. Se a gente quiser, né, fazer uma verificação, a gente verifica somando essas 3 frequências, vendo que ela tem que somar 1, né? Se a gente quiser colocar essas frequências, então, aqui em porcentagem, basta a gente pegar cada uma dessas frequências e multiplicar por 100. Assim, a gente vai ter as 3 frequências em porcentagem, né, 27,3%, arredondando aqui, 59,1% e 13,6%, né, aqui arredondando. Essas 3 frequências também estão somando 100%, para a gente verificar se está tudo ok, né, se está tudo correto, tá certo?
A gente pode usar aqui 2 casas depois da vírgula, no máximo, né? Não precisa mais do que isso. Ou até uma casa depois da vírgula. Então, a gente colocaria aqui 27,27 ou 27,3%, 59,09 ou 59,1% e 13,64 ou 13,6%, tá? Então, esses 3 valores são a resposta da letra A. Já na letra B foi perguntado, calcule as frequências alélicas do SNP na população. Então, para a gente calcular as frequências alélicas, né, aqui nós temos, no caso, 2 alelos nesse SNP, que são os alelos G e o alelo A, né? Então, aqui vou colocar os alelos, né, G e A. Nós temos que fazer a contagem, né, de quantas cópias de cada alelo existem nessa população. Então, para o alelo G, né, vamos começar com o alelo G, os indivíduos que são de genótipo GG têm o alelo G e os indivíduos heterozigotos de A também têm o alelo G. Os indivíduos de genótipo A não têm nenhum alelo G. Agora, os indivíduos que são de genótipo GG, eles têm 2 cópias do alelo G cada um deles. Então, são 30 indivíduos, né? Então, para a gente fazer a contagem aqui do número de cópias do alelo G, a gente vai fazer o número de indivíduos homozigotos para o alelo G vezes 2, porque eles têm 2 cópias do alelo G cada um. E aí, somamos com o número de indivíduos heterozigotos de A, que eles só têm uma cópia do alelo G e uma cópia do alelo A. Então, aqui nós estamos querendo fazer a contagem do alelo G. Nós temos, então, uma cópia por indivíduo heterozigoto. Então, nós temos 125 cópias no total, né, do alelo G. Se a gente fizer a mesma coisa para o alelo A, a gente vai ver que o alelo A, na verdade, a gente tem os indivíduos que são AA, que são 15 nesse nosso exemplo, que tem 2 cópias cada do alelo A. A gente conta eles 2 vezes, então. E a gente soma com os indivíduos heterozigotos, que só tem uma cópia do alelo A. São 95 cópias. Se a gente fizer a soma, né, desses 2 valores aqui, que a gente calculou agora, a gente tem 220 cópias de alelos na população. Reparando que esse nosso total do número de alelos é o dobro do total do número de indivíduos, já que cada indivíduo tem 2 alelos. Então, nós estamos fazendo a conta correta, né? Então, esse é o nosso total. Só que nós temos aqui uma pergunta, né, sobre a frequência, então queremos calcular, na verdade, não o número de cópias, mas a frequência. Então, nós tivemos, né, a contagem de 125 cópias do alelo G, dividido pelo número total de cópias aqui, que são 220, nós temos 56, né, 0,56881, né, e assim por diante. Se a gente fizer a frequência do alelo A, são 95 cópias, dividido pelo total do número de cópias, 210, 0,4318, assim por diante. Se a gente fizer a soma aqui, né, também dessas 2 frequências em decimal, tem que dar 1, né? Só existem esses 2 alelos. Para a gente responder isso em porcentagem, né, então a gente sempre pega essa frequência e multiplica por 100. Então, aqui a gente tem a frequência de 56,8%, ou 56,82%, e o alelo A, 43,2% ou 43,18%. Para conferir, essas 2 frequências também somam 100%. Então, essa é a nossa resposta para a letra B. E aí, a gente vai para a letra C. A letra C pede, verifique se a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg para o polimorfismo e apresente seus cálculos. E como você interpreta o resultado?
Bom, primeiro então a gente tem que verificar se a população está ou não em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o nosso quadrinho lá, né, do equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? Então, como que a gente calculava isso, né? Então, aqui, primeiro, né, a gente vai colocar um quadro onde a gente vai colocar as frequências genotípicas, né? Porque o equilíbrio de Hardy-Weinberg, para a gente testar, né, se a população está ou não em equilíbrio, a gente compara as frequências genotípicas observadas na população com aquelas esperadas no equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? Então, aqui na nossa tabela, a gente coloca, então, os genótipos, né? Então, a gente tem o genótipo GG, GA e AA. A gente coloca aqui o observado desses genótipos, né? Que é aquilo que foi dado lá no exercício, 30, 65 e 15, né? São os valores. A gente coloca aqui uma coluna para o esperado, né? Aqui o nosso desvio, que é o observado menos o esperado. Aqui é o nosso desvio ao quadrado, né? Então, o nosso observado menos o esperado ao quadrado. E aqui na última coluna, o observado menos o esperado ao quadrado, dividido pelo nosso esperado, que daí dá o nosso valor de Q quadrado, né? Para a gente começar, então, a gente começa também aqui fazendo a soma, tá? Vou fazer aqui novamente a soma de todos os valores observados, para a gente ter o nosso total de número de indivíduos observados, sendo 110, assim como a gente já tinha calculado anteriormente, tá? E agora vamos então calcular o nosso número de esperado no equilíbrio de Hardy-Weinberg para cada um dos genótipos. Então, o esperado do equilíbrio de Hardy-Weinberg, né, para cada genótipo, o GG, a gente vai colocar o alelo G, né, que a gente tem aqui em cima, né, o alelo G para nós aqui, eu vou colocar aqui, ele vai ser o P, tá, a frequência dele vai ser P, e a frequência do alelo A eu vou chamar de Q, tá, para a gente poder trabalhar aqui. Então, o genótipo GG, tá? Esperado nosso aqui vai ser o P ao quadrado, tá? Então, eu só vou colocar uma coluninha a mais aqui, tá? Vou colocar um pouquinho para lá, pra gente poder ter esse cálculo aqui, né, do nosso esperado, pra gente ver ele em formulazinha, né? Então, seria o P ao quadrado. O heterozigoto seria o 2PQ, isso vem lá do equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? E o AA, homozigoto, o Q ao quadrado, tá? Se vocês fizessem ao contrário, chamassem o G de Q e o A de P, tudo bem também, daria na mesma, tanto que vocês fizessem a correspondência correta aqui com os genótipos, né? O homozigoto do alelo que você chamou de P é que seria o P ao quadrado, né? Então, esse é nosso esperado, só que quando a gente calcula o equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente sempre calcula com o número de indivíduos. Então, observe que meu observado aqui, eu não coloquei frequência, eu coloquei o número de indivíduos. Então, para a gente ter esse esperado também em número de indivíduos, eu vou ter esse P quadrado multiplicado por N, que é o tamanho da minha população, tá? Então, eu só vou colocar aqui em formulazinha pra gente poder lembrar, tá bom? E o meu esperado em número de indivíduos tem que ser igual ao meu observado em número de indivíduos, não pode ser um tamanho de uma população diferente. Então, eu sei que o meu total aqui, né, tem que dar igual o total do observado, que é 110. Então, vamos fazer esse cálculo, né? Então, para eu calcular P ao quadrado, né, o meu esperado aqui do GG vai ser P ao quadrado.
O valor de P em decimal, que a gente usa é esse daqui, né? Que a gente calculou ali na letra B. Então, vou colocar ele vezes ele mesmo, né? Ao quadrado. E vamos multiplicar isso pelo tamanho da população, que é 110, né? Aqui no nosso caso, tá? Então, aqui a gente tem 35 indivíduos, né? Podemos deixar assim com um número quebrado mesmo, 35,5. Vou deixar assim. Vamos calcular, então, o heterozigoto GA agora. Ele vai ser 2 vezes P vezes Q, né? Então, vezes P vezes Q, que a gente já calculou no exercício anterior, e vezes N. 53,97 indivíduos, né? Nesse caso, 54 indivíduos praticamente aqui, né? Se a gente fosse arredondar. E vamos calcular o esperado do genótipo AA, que vai ser igual, então, a Q ao quadrado, né? Então, aqui a gente tem o valor do Q, que é a frequência do alelo A, ao quadrado, vezes ele mesmo, multiplicado pelo N, o número total de indivíduos na população. Temos 20,5 indivíduos, tá? Esperados para o genótipo A. Né? Então, veja, a gente esperou mais indivíduos homozigotos e menos heterozigotos do que a gente observou na população. Vamos conferir se essa soma tá dando 110 mesmo? Tá dando 110, tá? Então, está correto. Agora, nós precisamos fazer o cálculo, efetivamente, do Q quadrado, onde nós vamos, para cada genótipo, calcular o valor do observado, que no caso do GG foi 30, menos o valor do esperado, que aqui no nosso caso foi 35,5, e esse é o nosso desvio. A mesma coisa a gente faz para o GA, observado menos esperado, deu 11, só que positivo, e 15 menos 20 deu menos 5, negativo. A soma, tá, de todos esses desvios tem que dar 0, né, porque se a gente aumentou o número de indivíduos em um genótipo, a gente diminuiu proporcionalmente nos outros, né. E agora, como a gente tem esses números negativos e positivos, né, e a gente não quer isso, a gente eleva ao quadrado, né, o nosso desvio. Então, vai ser o próprio valor do desvio que a gente calculou, vezes ele mesmo, né, ao quadrado. E a mesma coisa a gente faz para os demais genótipos. E o último passo é dividir esse valor aqui, que a gente calculou o desvio ao quadrado, pelo valor calculado lá do esperado, para cada um dos genótipos também, tá? Então, aqui a gente tem os valores em si, né, do nosso Q quadrado, sendo que a gente tem 3 genótipos diferentes e a gente faz a soma, né, desses valores. A soma desses valores aqui, individuais, deu 4,587. Esse é o nosso valor do Q quadrado, tá? Então, esse eu vou colocar aqui em vermelho, que é o valor do nosso Q quadrado, tá? Então, esses são os cálculos, esse é o valor do Q quadrado. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar na tabela dos valores de P, né, se esse Q quadrado que a gente calculou é maior ou menor do que o nosso limiar para poder ver a interpretação desse valor. Então, olhando aqui na nossa tabela do Q quadrado, a gente pode observar, né, que a gente tem aqui a probabilidade, aquela que a gente usa, né, sempre aquela de 5%, né, então a gente está olhando para essa coluna aqui, né, e a gente percebe que a gente tem os valores do grau de liberdade aqui nas linhas. O nosso grau de liberdade, né, se a gente for fazer o cálculo, nós temos 3
genótipos diferentes. E nessa contagem desses 3 genótipos diferentes, né, a gente tem no esperado 2 valores que a gente usa para calcular esse esperado, que são, né, o número de indivíduos da população, ou N, e o valor das frequências alélicas, né, sendo que se a gente souber o valor de P, a gente já consegue saber o valor de Q por diferença, e o contrário também. Então, a gente precisa de um valor da frequência de um dos alelos, minimamente, né, e o valor de N, né, então, 3 classes, né, 3 genótipos, menos 2 informações necessárias para a gente calcular esse esperado, a gente tem um grau de liberdade. Por isso, a gente vai olhar na primeira linha, onde o limiar do valor de Q quadrado é de 5% para um grau de liberdade. O Q quadrado crítico é 3,84. O nosso Q quadrado deu um pouco acima disso, deu mais de 4, na verdade. Então, nós temos uma probabilidade que está entre 2% e 5%. Então, esse grau de liberdade, né, então, esse valor de Q quadrado crítico nesse grau de liberdade mostra pra gente que o nosso desvio foi maior do que o nosso limiar, tá? Então, a gente tem um desvio muito grande para ele ser ao acaso, então essa população ela não está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, e essas frequências genotípicas que a gente observou na população são diferentes daquela que a gente esperava. Tá certo? Então, essa é a nossa conclusão. O exercício ainda pede para a gente calcular, para a gente interpretar esse resultado, né? Então, além de dizer que esse resultado, ele tá fora do equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? E que esse valor de P está entre 2% e 5%, a gente também vai interpretar com relação ao significado disso. Ou seja, né, que a gente tem uma situação onde as frequências genotípicas, elas estão diferentes daquela do equilíbrio, porque a gente está rompendo algum dos pressupostos do equilíbrio, né? Então, ou a população ser pamítica, né? Então, ou os cruzamentos aqui não são aleatórios, ou a gente tem algum dos fatores evolutivos atuando de uma forma importante na população, né? Então, os fatores evolutivos aqui seriam a mutação, a migração, né, ou fluxo gênico, a seleção natural e a deriva genética. E a gente pode imaginar nessa situação que ou esse SNP, né, ele estaria sob seleção natural por algum motivo, ou mais provavelmente ainda, a gente tem, na verdade, uma população pequena e fragmentada, já que o próprio enunciado do exercício colocava esse problema, e que essa população, então, é pequena e que pode estar sofrendo muito efeito de deriva genética, né? Então, essa seria a explicação talvez mais provável, né, nesse cenário. Não a única possível, mas seria mais provável de estar acontecendo. Se você resolveu fazer seu cálculo através da fórmula, né, só lembrando que foi colocada a fórmula aqui na prova, essa fórmula mostra pra gente a mesma coisa que a gente fez naquela tabela. Ou seja, o Q quadrado, né, a fórmula do Q quadrado aqui, ele é igual à soma, né, de todos os desvios ao quadrado dividido pelos esperados. Então, aqui nessa fórmula, né, ele só mostra o O como o valor observado, o E como o valor esperado. Então, o nosso desvio é observado menos o esperado para um dado genótipo I, por exemplo, né? Esse desvio elevado ao quadrado, como a gente calculou na nossa tabela, e esse desvio ao quadrado dividido pelo valor esperado daquele mesmo genótipo. E a gente faz daí a soma de todos os desvios, de todos os genótipos, né? Para chegar no nosso quadrado. Tá? Então, aqui é a mesma coisa que foi dada. Então, essa é a resposta completa, né, para a letra C. Então, a gente já respondeu a letra A com o cálculo das frequências genotípicas, a letra B com o cálculo das frequências alélicas, a letra C com o equilíbrio de Hardy-Weinberg,
E agora a gente vai responder a letra D. Então, vou fazer a leitura do enunciado que diz: para um outro SNP genotipado no Pumaplex, foram encontrados na mesma população 25 indivíduos TT, 50 de genótipo TC e 35 CC. Os dois SNPs estão localizados no mesmo cromossomo. E aí ele pede: calcule a frequência esperada dos haplótipos sem desequilíbrio de ligação entre os dois SNPs nessa população. Bom, é importante a gente compreender, fazer uma boa leitura, de que nessa questão a gente estava trabalhando com um certo SNP na letra A, B e C. Quando a gente chega na letra D, o enunciado diz: para um outro SNP genotipado no Pumaplex, foram encontrados na mesma população, e aí ele dá o número de indivíduos com cada genótipo. Aqui a gente entende que tem um outro SNP genotipado, ou seja, um segundo SNP dentro desse nosso exemplo, na mesma população. E ele ainda fala: os dois SNPs estão localizados no mesmo cromossomo. Então, a gente está numa situação de dois polimorfismos localizados no mesmo cromossomo e a gente tem informação dos genótipos para esses dois polimorfismos. E o que o enunciado está pedindo é a frequência dos haplótipos que a gente esperaria entre esses dois SNPs na população, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é considerar os novos dados que foram colocados aqui, que são os dados desse novo SNP, desse segundo SNP. Então, voltando na nossa planilha, a gente vai fazer aqui uma planilha agora para o SNP 2, né, que foi dado no exemplo. Então, a gente vai ter aqui também os genótipos desse SNP, que nesse caso aqui são TT, TC e CC. E a gente tem, né, no enunciado 25 indivíduos TT, 50 heterozigotos e 35 CC. Fazendo a nossa soma aqui, o total de indivíduos também dá 110. Veja que esse foi o mesmo estudo, né, que avaliou esse outro SNP na mesma amostra populacional. Então, também 110 indivíduos, tá? Então, esse aqui é o nosso novo segundo SNP, né, que está localizado no mesmo cromossomo do primeiro. Bom, a gente precisa calcular as frequências haplotípicas, tá? Então, vou colocar aqui os haplótipos, tá? Entre os dois SNPs. Então, se a gente voltar um pouquinho lá no SNP A, SNP 1, né, que a gente tem GG, GA e AA, né? Ou seja, alelos G e A. Então, esses haplótipos, eles têm que ter ou alelo G ou alelo A do primeiro SNP, e no segundo SNP a gente tem os alelos T e C. Então, vou colocar aqui, tá, os alelos T e C. Então, com os alelos G e A do primeiro SNP e os alelos T e C do segundo SNP, a gente pode ter os alelos. Então, no primeiro SNP, G, no segundo SNP, T, no primeiro SNP, G, no segundo SNP, C, ou no primeiro SNP, A, e no segundo, T, no primeiro, A, no segundo, C. Então, esses são os 4 haplótipos possíveis para esses nossos SNPs, tá? Então, aqui a gente já tem as combinações que a gente precisa calcular a frequência, né? Então, aqui seria a frequência que a gente quer calcular, que seria a frequência, na verdade, esperada desses 4 haplótipos. A gente também não tem como calcular a frequência observada, porque isso não, é um valor que teria que ser dado para a gente, né? Porque a gente não tem como, porque aqui a gente recebeu o dado de genótipo de cada SNP separadamente. A gente não sabe se esses indivíduos, né, que tem o alelo T, se no mesmo cromossomo deles tem o alelo G ou tem o alelo A do primeiro SNP, por exemplo.
Então, aqui a gente realmente só pode mesmo calcular a frequência esperada. Para calcular a frequência esperada desse SNP, e ali até no enunciado diz, né, sem desequilíbrio de ligação, porque a única forma que a gente pode calcular é sem desequilíbrio de ligação, porque seria a frequência esperada na combinação aleatória deles, né? A combinação aleatória dos alelos do primeiro SNP com os alelos do segundo SNP. E essa combinação aleatória, na verdade, por exemplo, o genótipo GT. Essa combinação de alelo G do primeiro SNP com alelo T do segundo SNP, ela só pode ser dada pela multiplicação, né, da frequência do alelo G com o alelo T, que seria a probabilidade deles dois estarem juntos no mesmo cromossomo. Então, nesse cromossomo, com essa combinação de alelos do primeiro e do segundo SNP, a gente tem aqui, então, um esperado que seria a multiplicação das duas frequências. A frequência dos alelos G e A, a gente já calculou, isso está na letra B do exercício, mas as frequências do segundo SNP a gente ainda não calculou. Então, vamos fazer isso, né? Então, vamos calcular as frequências do alelo T e do alelo C do segundo SNP. Como a gente fez do primeiro? A gente fez a contagem, né, de quantos alelos a gente tinha, quantas cópias alélicas do alelo T, que aqui no nosso caso, os indivíduos de genótipo TT têm 2 cópias cada, então a gente conta cada um deles 2 vezes, né? Número de indivíduos com o genótipo TT vezes 2, mais o número de indivíduos heterozigotos, que tem uma cópia do alelo T cada um. Os indivíduos CC não têm nenhuma cópia do alelo T, então a gente não conta eles. Então, aqui a gente tem 100 indivíduos, né? E no segundo alelo, que é o alelo C, a gente faz a mesma coisa. A gente faz os indivíduos de genótipo CC, que a gente conta 2 vezes cada um, que são homozigotos, né? Tem 2 cópias do alelo C, e soma com os indivíduos heterozigotos. Então, 120. Se a gente fizer a soma, né, dessas 2 contagens, a gente tem 220, também assim como lá no primeiro SNP, o dobro do número de indivíduos da população, que era 110. Tá? Então, aqui esse na verdade é o N, daí aqui a gente vai ter então a frequência desse alelo, uma vez que a gente dividir a contagem, né, o número de cópias desse alelo, pelo total do número de cópias de alelos, todos os alelos na população, e a mesma coisa com o alelo C, e aqui então a gente tem as 2 frequências alélicas. Para a gente ver se está tudo certinho, vamos também fazer a soma das 2 e dar 1 como a gente esperava, tá? Aqui eu nem vou colocar em porcentagem, porque a gente só vai precisar mesmo da frequência em decimal. Então, para a gente colocar aqui o nosso valor esperado de cada haplótipo, a gente vai colocar, então, o valor da frequência do alelo G do primeiro SNP. Então, vamos voltar lá em cima, em decimal, tá? Aqui que a gente calculou 0,5681 e assim por diante, né? Multiplicado pela frequência do alelo T do segundo SNP, que é essa frequência que a gente acabou de calcular aqui, 0,45 e assim vai. Então, aqui a gente teve a frequência do haplótipo GT. Tá? Para a gente colocar isso em porcentagem, né? Se a gente quiser colocar, a gente faz esse valor vezes 100. Então, a gente tem 25,8 ou 25,83% de frequência desse genótipo GT. E a mesma coisa a gente vai fazer para os outros 3 genótipos. Então, para os 3 haplótipos. Para o haplótipo GC, então, a gente tem que multiplicar a frequência do mesmo alelo G do primeiro SNP, né? Então, vamos voltar lá em cima, achar ela. Tá aqui, 0,568. E multiplicamos ela pela frequência do alelo C do segundo SNP, né? Então, aqui, o alelo C do segundo SNP, que a gente acabou de calcular, 0,54
e temos a frequência de 0,3099. Se a gente pegar esse valor e multiplicar por 100, a gente tem 30,99, né? Basicamente 31% de frequência desse haplótipo. Para o terceiro haplótipo, nós temos o haplótipo AT, então nós temos que multiplicar a frequência do alelo A do primeiro SNP. Então vamos lá no primeiro SNP, a frequência do alelo A era 0,4318 multiplicado pela frequência do alelo T do segundo SNP. Temos aqui 0,19. Em porcentagem, multiplicamos esse valor por 100, temos 19,6% de frequência desse haplótipo. O último haplótipo é o AC, então vamos multiplicar a frequência do alelo A pela frequência do primeiro SNP pela frequência do alelo C do segundo SNP. Aqui vamos então multiplicar a frequência do alelo A, 0,43, pela frequência do alelo C do segundo SNP, 0,54. Temos 0,23, se a gente colocar em porcentagem, multiplicando por 100, temos 23,5% de frequência desse haplótipo. Como a gente sempre faz, né, dá aquela conferida, a soma de todas as frequências, todos os haplótipos, tá? Tem que dar 100%. Então, tá dando 100% aqui no nosso cálculo. Então, a resposta da letra D é que o haplótipo GT tem 25,8% de frequência, o haplótipo GC 31% de frequência, o AT 19,6%, o AC 23,5% de frequência esperada nessa população, né? Se não houver desequilíbrio de ligação, né? Ou seja, se a gente tem a combinação aleatória desses haplótipos, certo? Então, assim a gente respondeu a letra D. E agora a gente tem a última letra desse exercício, que é a letra E. Então, eu vou ler com vocês o enunciado da letra E. Agora considere os valores calculados para o desequilíbrio de ligação entre os dois SNPs mencionados acima nessa população, sendo D' igual a 1 e R ao quadrado igual a 0,9. Como você interpreta esses valores? Bom, a interpretação dos valores de D' e R ao quadrado, a gente discutiu em aula, né? E aqui não está sendo pedido para fazer nenhum cálculo, já estão sendo dados os parâmetros do desequilíbrio de ligação e basta a gente interpretar esses parâmetros. O D' que foi dado, ele é igual a 1. O D', se vocês lembrarem, é o D, né, o desvio calculado da frequência haplotípica observada com a esperada, dividido pelo D máximo, pelo desvio máximo possível para aquelas frequências haplotípicas. Então, o D' igual a 1 é o máximo possível, né? O maior desequilíbrio de ligação possível, o maior desvio possível entre as frequências haplotípicas observadas e esperadas. Então, aqui a gente tem esse valor de D' máximo, né? O nosso desequilíbrio de ligação absoluto não tem como ser maior do que isso com essas frequências. Já o R ao quadrado, ele foi de 0,9. Ou seja, ele não é máximo, né? O máximo possível para o R ao quadrado seria 1 também, né? E o R ao quadrado, diferente do D', ele mostra para a gente a correlação entre os alelos dos dois SNPs. Então, quando esse R ao quadrado é 1, significa um desequilíbrio de ligação perfeito, porque as frequências dos alelos têm que ser iguais nos dois SNPs, porque aí, nessa situação, a gente só tem dois haplótipos possíveis, que é a combinação dos dois alelos mais frequentes dos dois SNPs e a combinação dos dois alelos menos frequentes dos dois SNPs, que vão ter frequências iguais. Então, é só nessa situação que o R ao quadrado seria 1. Nesse nosso caso, o R ao quadrado foi 0,9. Ele está muito próximo de 1, mas ele não é 1. Então, a gente pode compreender que aqui a gente não tem um desequilíbrio perfeito,
mas a gente tem um desequilíbrio muito alto, maior do que 0,8, que é o que a gente geralmente utiliza como critério para um alto, né, um desequilíbrio de ligação bem alto. E a gente pode compreender também que a frequência, né, dos alelos dos dois SNPs, nesse caso, ela não é igual, né? Elas não são iguais. E isso a gente mesmo calculou essas frequências, né? E a gente vê que essas frequências não são iguais e que também a gente tem mais do que 2 haplótipos possíveis, né? Então, no mínimo 3 haplótipos existem nessa população. Se esse R ao quadrado não é o valor 1, né? Ele é menor um pouco. Porém, um alto desequilíbrio de ligação a gente pode interpretar, tá? Então, essa era a interpretação que a gente poderia fazer dessa questão, completando a resolução da nossa prova. Tá, gente? Era isso. Muito obrigada. Até a próxima.